Olá, pessoal! Na nossa aula de Química Analítica de hoje, a gente vai ver uma parte da química que é muito importante, principalmente na área de laboratório, a concentração molar. O que é, então, essa concentração molar, também chamada de molaridade? A molaridade, ela vai indicar a quantidade em mols de um soluto que está presente em um determinado volume de uma solução, que é expresso em litros, e também pode ser denominada concentração em mols por litro. Então, a unidade utilizada é mol por litro. Então, a gente tem aqui a expressão matemática, o M vai ser a concentração molar, o N vai ser o nosso número de mols do soluto e o V, o volume da solução. Esse deve ser em litros. Então, se a gente for relembrar, a grandeza, quantidade em mols é muito importante, pois nas reações químicas sempre há uma proporção fixa entre a quantidade em mols do reagente e a do produto formado. Então, no laboratório, medir quantidades expressas em volume é mais fácil do que em massa ou mols, quando se trata de soluções líquidas. Dessa fórmula matemática, a gente pode tirar também o N, que vai ser igual a M dividido por MM. O que significa isso? O N é o número de mols, o M a massa e o MM a massa molar. Vou dar um exemplo. Qual é a massa do sal que deve ser pesada para preparar 500 ml da solução de sulfato de cobre pentaidratado com uma concentração de 0,03 mol por litro? Ou também, a gente, em vez de escrever mol por litro, a gente pode deixar com a letra maiúscula M. Então, se eu for usar a fórmula matemática, eu só vou fazer a substituição. Em M, eu vou colocar o 0,03 molar do meu enunciado. O N eu vou ainda achar e o volume eu tenho. Só que aqui é 500 ml, então tem que passar para litro, fazer uma conversão. Lembrando que para cada 1 litro eu tenho 1000 ml. Então, 500 ml vai ser igual a 0,5 litros. Resolvendo esse cálculo matemático, a gente tem 0,03 vezes 0,5, eu vou ter, então, o número de mols. O número de mols, 0,015 mols. Só que, tem como eu pesar mols? Não tem. Então, por isso que eu preciso utilizar a outra fórmula matemática, que é a do número de mols. O número de mols é massa sobre massa molar. Onde que eu vou achar essa massa molar? Lá na tabela periódica. Como que eu faço? Eu pego as massas atômicas de cada átomo da molécula, vou somo, a quantidade de cada massa atômica de cada átomo presente e no final eu tenho então a massa molar. Então a massa molar do meu sulfato de cobre pentaidratado é 249,68 gramas por mol. Então eu vou substituir no MM. Fazendo essa substituição, eu consigo achar a massa que eu devo pesar para preparar essa solução, que seria então uma multiplicação do número de mols pela massa molar. 0,015 mols vezes 249,68 gramas por mol. Mols corta por mol, fica então o resultado da massa em gramas, 3,7452. Por que, Simone, você então deixou com 4 casas depois da vírgula? A maioria dos laboratórios tem a balança analítica. Ela tem 4 casas depois da vírgula. Então, para mim ter uma maior precisão e exatidão na minha pesagem, é sempre bom utilizar a nossa balança analítica. Então, eu vou ter uma pesagem mais precisa. Então, eu vou pesar, pode ser em um papel de pesagem, em um becker, 3,7452 desse sal, homogeneizar com uma certa quantidade de água,
e depois ir transferindo, utilizando um funil, aos poucos para um balão volumétrico, até eu conseguir completar o meu menisco para 500 ml. Vou homogeneizar e no final eu vou ter uma solução de 0,03 mol por litro de sulfato de cobre pentaidratado. Essa era um exemplo de uma amostra de um sal sólido. Agora a gente vai ver de uma amostra líquida. Então, aqui, ó, quantos mililitros ml são necessários para preparar 4 litros de uma solução de ácido clorídrico, 5 mol por litro. Então, agora eu quero preparar uma solução ácida. O ácido clorídrico, ele é líquido. Então, eu tenho alguns dados dele que eu vou buscar lá no rótulo do meu reagente, que é a pureza, 37%, significa que ele não é 100% puro, tem uma densidade, por ele ser um reagente líquido, que é 1,186 gramas para cada 1 ml. O peso molecular, que geralmente o fabricante coloca em forma de peso molecular, que é 36,46 gramas por mol. Então, como que eu vou então? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, eu tenho lá o volume em litros. Tenho também a concentração molar, 5 mol por litro. Então, agora é só substituir nessa fórmula matemática. Já tenho o M, que é 5 mol por litro, e o volume, 4 litros. Já está em litro, então não preciso fazer nenhuma conversão. Fazendo essa multiplicação, 5 mols por litro vezes 4 litros, eu vou obter, então, 20 mols. Tem como eu ir lá pipetar 20 mols desse ácido? Não. Então, eu tenho que achar, então, a massa. A massa, eu vou achar utilizando a fórmula matemática do número de mols. O número de mols eu tenho e a massa molecular, a massa molar também. Então, no lugar do M, eu vou colocar aqui, então, no lugar do N, eu vou colocar 20 mols. A massa molar eu tenho, que foi fornecida lá no rótulo, 36,46 gramas por mol. Se não tiver lá no rótulo, você pode procurar na tabela periódica, fazendo, então, o somatório das massas atômicas do hidrogênio e do cloro. 20 mols vezes 36,46 gramas por mol, eu vou obter uma massa de 729,2 gramas. Paro por aí? Não. Por quê? Por ser um reagente líquido, eu não posso pesar uma amostra líquida. Então, eu vou utilizar a densidade. O que é a densidade? A densidade é massa dividido por volume. Essa densidade, eu já tenho a densidade e tenho também a massa. Ela me mostra uma relação entre a massa e o volume por ela ocupado. Então, para a gente calcular a densidade de uma solução, dividindo-se a massa por seu volume. Então, se eu for fazer essa substituição, eu tenho a densidade, que é 1,186 gramas por ml, e tenho também a minha massa e vou achar o volume. Então, aqui no caso aqui, vou fazer uma multiplicação de 1,186 gramas por ml vezes o meu volume, que é igual a 729,2 gramas. Fazendo 729,2 gramas dividido por 1,186 gramas por ml, eu vou ter um volume de 614,8 ml. Paro por aqui? Não. Por quê, Simone? Lembrando que a pureza do meu ácido é 37%. Se eu simplesmente pegar esse volume, esse 615 ml, e transferir para um balão de 4 litros, no final eu não vou ter uma solução 5 mol por litro, porque a pureza do meu reagente é 37%. Então, eu tenho que descontar. Como assim? Eu tenho a pureza de 37%, então a gente vai fazer aqui uma simples regra de 3, tá? Onde eu tenho a coluna do volume e a coluna da porcentagem. 614,8 ml
eu tenho uma solução de 37%. Eu quero que no final minha solução seja 100%. Então, eu vou ter X. Fazendo, então, essa regra de 3, eu vou ter que o meu X vai ser, então, meu volume final vai ser 1.662 ml. Então, como que eu vou fazer? Eu vou medir essa certa quantidade em uma proveta, posso utilizar uma bureta, tá? Medir essa quantidade e transferir para um balão contendo já uma certa quantidade de água, tá? Então, se é 1.662, lá pode ter em torno de uns 2 litros de água. Sempre eu tenho que acrescentar aos poucos ácido na água, aos poucos, e nunca o contrário, porque senão pode haver projeção e me queimar. Então, eu tenho que sempre colocar o ácido aos poucos na água. Então, eu transfiro para esse balão de 4 litros, homogeneizo, né? E completo o meu belisco. E no final, então, eu vou ter uma solução de ácido clorídrico 5 mol por litro, transferindo esse volume para dentro desse balão volumétrico. Toda vez que eu for preparar uma solução, eu tenho sempre que utilizar um balão volumétrico. É uma vidraria que é muito utilizada no laboratório para você preparar soluções. Já tem os volumes já fixos e você no final vai ter uma solução que tenha realmente aquela concentração em mol por litro. Então, até a próxima!